Sejam todos bem-vindos, alunos do oitavo ano, para mais essa videoaula. E hoje nós vamos falar sobre a população da América, população e economia da América. Esse conteúdo já é conteúdo do segundo bimestre, então eu espero que todos vocês prestem bastante atenção nesse conteúdo, porque a nota do primeiro bimestre já foi fechada e a partir de agora a nota de vocês vão ser ainda mais em cima de tudo aquilo que vocês produzirem em sala de aula. Por isso eu peço para que todos assistam com muita atenção o vídeo, façam todas as tarefas para evitar maiores problemas com fechamento de nota depois. Bom, então vamos lá para a América, população e economia. Nós vamos começar então falando sobre o nível, a densidade demográfica da América. Esse dado é de 2015. Então pode observar aqui que quando a gente fala de densidade demográfica, nós estamos falando de número de pessoas por quilômetro quadrado, número de habitantes por quilômetro quadrado. Isso é densidade demográfica. Então, se eu falo se um lugar tem alta densidade demográfica ou é altamente povoado, é a mesma coisa, são sinônimos. Por isso aqui eu vou mostrar para vocês as áreas de maior densidade demográfica na América, que são essas que estão mais de escuro no mapa de vocês. Coloquei uma setinha aí para mostrar que o leste, né, dos Estados Unidos e do Canadá são as regiões mais povoadas da América do Norte, da América anglo-saxônica, tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá. Mas nós também temos essas áreas, né, de alta densidade demográfica em outras áreas também, que é como é o caso aqui na América Central, onde apareceu a seta agora, também tem altas concentrações demográficas, e também na América do Sul, como é o caso do Sudeste brasileiro, né, onde fica São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, aqui nós já mostramos aonde ficam as principais concentrações demográficas da América. Pode notar que as três ficam próximo do litoral, e especialmente na América do Norte quanto na América do Sul fica do lado do Oceano Atlântico, que é o oceano mais utilizado do mundo nessas questões de comércio, nessa questão comercial. Bom, se nós temos as áreas de alta concentração demográfica, nós também vamos ter as áreas de vazios demográficos, lugares onde tem bem poucas pessoas. E aí nós não poderíamos deixar de mostrar, né, o Canadá, por causa do clima muito frio, e também não teria como deixar de mostrar o oeste dos Estados Unidos, por causa do clima bastante seco naquela região, onde fica até alguns desertos, como é o caso do deserto do Texas, deserto do Colorado, nos Estados Unidos. E também no norte brasileiro, onde fica a floresta amazônica, que também tem um grande vazio demográfico. Em alguns lugares da Amazônia, chega a ter um ou menos de um habitante por quilômetro quadrado. Bom, nós vamos agora trocar de slide e nesse slide nós vamos falar sobre o crescimento demográfico da América, ou seja, o crescimento da população americana. Até o século XIX, a América do Norte é que recebia um grande contingente populacional, recebia pessoas da Europa, por exemplo, para morar, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. Mas no século XIX, e a partir do século XIX, essa situação se inverteu. A América Central e a América do Sul é que passou a receber grande contingente populacional. Então a gente nota, primeiro, que essas áreas de hoje, né, essas áreas onde tem maior contingente, maior crescimento demográfico, são as áreas mais pobres. Na atualidade que nós estamos falando, essas áreas onde apresenta maior densidade demográfica são áreas mais pobres. No século XX, século XXI, essa região da América foi bastante explorada por colonizadores, inclusive aqui o Brasil. Mas o Brasil, como é um dos países que já apresenta um certo nível de desenvolvimento,
Então, o crescimento demográfico no Brasil caiu agora, já no final do século XX para o século XXI. ah, o, o, o crescimento demográfico do Brasil caiu bastante. Depois nós vamos trocar e vamos para esse próximo slide onde mostra os países que têm os melhores e os piores IDHs da América. Logo de cara a gente encontra os Estados Unidos e o Canadá com os dois melhores índices de desenvolvimento humano. E como a gente já estudou falando sobre IDH, eu vou só falar de forma bem rápida o que seria o IDH. Índice de Desenvolvimento Humano mede 3 ferramentas. Eu imagino que todos vocês lembrem quais são as 3 ferramentas que mede o IDH. Primeiro, a renda, depois a saúde e logo após vem a educação. Então, qualquer país que tenha esses 3 quesitos, essas 3 ferramentas, esses 3 pontos de comparação, se estiver bom, é porque é um país bom para se viver, tem um excelente IDH. Se for ruim na educação, se for mal na saúde, se tiver uma baixa renda, são países que nós chamamos de países subdesenvolvidos, países pobres. E aí nós mostramos que Canadá e Estados Unidos seriam os dois principais países com melhores condições de vida na América. E os dois ficam na América do Norte, diga-se de passagem. E os dois piores países para se viver na América, pelo que mostra aí, é o Haiti, que tem um IDH 0,493, e depois, se eu não me engano, pelo olhando aqui de forma bem rápida, a Guatemala, que fica 0,640. Então são os dois países, né, com os piores indicadores sociais da América. Depois, passando agora já para o próximo, inclusive aqui ele mostra aqui uma seta mostrando os dois melhores e depois uma setinha com os dois piores. Aí vamos passar agora para o slide 4. Nesse slide 4 ele vai mostrar para a gente os países aqui na América com maiores e piores, melhores e piores taxa de mortalidade infantil e melhores e piores expectativas de vida. O primeiro gráfico, esse primeiro gráfico que está aí do lado esquerdo de vocês, mostra a mortalidade infantil. O que significa mortalidade infantil? Significa o número de crianças que morrem até completar 1 ano de idade. E esse não é porcentagem, isso é grupo por 1000. Está mostrando aqui do lado, né? Grupo de 1000. A cada grupo de 1000 nascidos vivos e que permanece e que pode perder a vida até 1 ano de idade. Isso é chamado de mortalidade infantil. Então, no caso do Canadá, a cada grupo de 1000, 5 crianças morrem. Nos Estados Unidos, a cada grupo de 1000, 7 crianças morrem até completar 1 ano de idade. No Brasil, 15, México, 15, e aí esses dados vão só aumentando à medida que o país vai se tornando mais pobre. E até chegar no Haiti, que é o pior país para se viver na América, que a cada grupo de 1000 nascidos, 67 perdem a vida até completar 1 ano de idade. E do outro lado nós temos um gráfico onde mostra a expectativa de vida. Ou seja, aqui já é o contrário. Enquanto lá, quanto menos criança morrer indica que o país é melhor para viver, aqui, quanto maior a expectativa de vida, quanto maior a idade na expectativa de vida, significa que esse país é melhor para se viver. Então, vem o Canadá em primeiro lugar como o melhor país para se viver novamente, com a expectativa de vida de 82 anos. Quer dizer que cada habitante que nasce no Canadá, a esperança de vida dele é de 82 anos. Em média, nos Estados Unidos 79, no Brasil hoje em torno de 74, 75, no México 77, um pouco melhor que o Brasil, até chegar no Haiti de novo com um índice muito ruim de 63 anos de idade, é a expectativa de vida no Haiti. Depois o próximo gráfico vai mostrar para a gente algumas pirâmides etárias, e nós já falamos sobre pirâmides etárias num estudo anterior.
Uma pirâmide etária, ela sempre vai mostrar para a gente, quando tem uma base muito larga, ela mostra que tem um número muito grande de crianças. E isso é muito comum em países pobres. Países que têm o topo da pirâmide muito fino, significa que a expectativa de vida desses países é pequena, é baixa. Então mostra que raramente as pessoas chegam aos 80, 90 anos. Isso mostra então que tem um IDH baixo, tem indicadores sociais baixos. O que seria então o ideal de um país? Olha que diferença a pirâmide etária do Uruguai. A pirâmide etária do Uruguai, ela não é como da Guatemala, porque ela diminui um pouco o número de crianças, aumenta o número de jovens e adultos e também tem até uma boa expectativa de vida, especialmente para as mulheres que conseguem chegar até os 99 anos. Então, isso indica que o Uruguai é também um país bom para se viver. Tem bons indicadores sociais. Note que só de a gente analisar a pirâmide etária, dá para você perceber que a Guatemala é um país mais pobre do que o Uruguai. Por quê? Porque aqui as pessoas não conseguem chegar aos 99 anos de vida e no Uruguai sim. E por que isso acontece? Melhores condições de vida. Nós vamos passar agora e olhar mais duas pirâmides etárias. O do principal, digamos que o principal país para se viver na América, que é o Canadá, que tem, né, ele junto com os Estados Unidos tem os melhores indicadores sociais. Aí a gente nota que aqui tem um índice ainda menor de crianças, maior de adultos e as pessoas aqui, tanto homens quanto mulheres, conseguem chegar aí aos 90, 94 anos, no caso para as mulheres também até os 99 anos. Na pirâmide do lado mostra o Brasil, aliás, mostra o Brasil em dois momentos diferentes. Primeiro, mostra o Brasil em 1990 com uma linha verde. E essa linha verde dá para perceber que em 1990 o Brasil tinha um alto número de crianças, poucos jovens e adultos e menos ainda de idosos. Significa que é uma pirâmide etária de um país bem pobre, agrário. E depois mostra o Brasil que uma estimativa para 2030, que mostra ele já de roxo. E essa pirâmide que está de roxo, ela já mostra um número muito reduzido de crianças, um número de jovens e adultos muito maior e também um número de idosos um pouco maior do que o que é hoje. Mostra então um Brasil um pouco mais desenvolvido. Depois, nesse slide, ele mostra para a gente os gastos públicos com educação e os países da América e do mundo aqui, e o que eles gastam com educação, o percentual que é gasto com educação em cada país. A gente nota que a América, se fizermos uma comparação com alguns países europeus, a gente pode até perder. Mas se fizermos uma comparação com os países africanos, a América ela tem um gasto público maior com educação e por isso então nós temos uma educação de mais qualidade do que a maioria dos países africanos, mas perdemos para os outros. Passando para o próximo slide, nós vamos encontrar essa imagem que fala das zonas de riscos e de alagamentos nas cidades da América Latina. América Latina, ou seja, do México para baixo. A primeira imagem que aparece é essa, onde apareceu essa primeira seta, que mostra um desabamento. Acontece muito isso na América Latina, especialmente nas favelas do Rio de Janeiro, alguns lugares mesmo de Belo Horizonte. No sudeste brasileiro acontece muito esse deslizamento de terra. A segunda imagem mostra um país chamado Haiti, que é o que a gente comentou agora mesmo, o país mais pobre da América. O problema de lá já é mais relacionado aos desastres por terremotos. Lá fica numa área de encontro de placas tectônicas,
e que elas têm um movimento convergente, uma placa se choca contra a outra e causa constantes terremotos. E talvez até por isso que o Haiti seja o país com os piores indicadores sociais da América. E essa outra seta mostra para a gente no Chile também terremotos. O local, a única foto aí que eu não coloquei a seta, que mostra um alagamento, é na região norte do Brasil, que é próximo à linha do Equador, que chove bastante, então são as zonas de risco que eu enumerei para vocês aí da América Latina. Eu espero que tenha ficado claro para a gente essas aulas. A gente vai fazer agora alguns exercícios relacionados a esse conteúdo e eu espero que todos vocês tenham entendido bem essa nossa videoaula. Fiquem todos com Deus.